Feliz sábado, povo de Deus! Que bom estar aqui com vocês. Vocês não fazem ideia do nervosismo e da ansiedade que eu estava para esse dia chegar. Finalmente chegou. Que bom que você está aqui, que você saiu do conforto da sua casa, para juntos estarmos juntos e juntinhos aprendendo mais sobre Deus e louvando o nome dEle. Queridos, eu queria que você fechasse seus olhos nesse momento, para a gente orar rapidamente, pedindo a iluminação do Espírito Santo, porque a gente vai estudar um pouquinho a palavra. Eu espero do fundo do coração que Deus venha impactar a sua mente, o seu coração, o seu entendimento, para que esse dia não seja apenas mais um dia de mais uma programação em que você sai da sua casa e vem participar todo mundo junto, mas que seja um marco na sua vida, que seja um dia de mudança, um dia de decisão, um dia realmente de conversão. Amém? Feche os teus olhos então. Querido Senhor, nós te agradecemos muito porque o Senhor nos deu mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui com vida para ouvirmos a tua palavra e também todos juntos adorar o teu nome. Obrigada por tão boas circunstâncias em que nós nos encontramos nesse momento. Que o Espírito Santo venha tomar conta da nossa mente, nosso coração e nossa compreensão, para que possamos entender a tua vontade para nós. Fique conosco em nome de Jesus. Amém. Bom, antes de tudo, quero agradecer muito pelo convite. Nossa, a realização de um sonho muito grande estar aqui. E Deus seja louvado por isso. Para quem não me conhece, eu sou a Alana e eu tenho um canal no YouTube chamado Cristão Declarado. E aí fica o meu convite para você. Se você ainda não conhece, só ir lá no seu celular, no YouTube, colocar Cristão Declarado, você vai encontrar o canal. E para a honra e glória de Deus, o canal já tem alcançado milhões de corações. E tenho também no Instagram, que é o @LanaCristãoDeclarado. Me siga lá. E eu sempre estou postando muitas meditações e mensagens, principalmente para jovens, adolescentes, cristãos. Então, você vai ser muito bem-vindo. E jovem é todo aquele crente que tem até 100 anos, né? Então, independente da tua idade, pode ir lá, que vai ter muito conteúdo bom para você também. Bom, primeira coisa que eu quero que você compreenda é que você não está aqui por acaso. Deus não te tirou lá do seu lar para você vir aqui por acaso. Hoje precisa ser um dia de transformação e mudança. E por isso que a primeira pergunta que eu gostaria de fazer para você é: quem tem conduzido a sua vida até aqui? Até esse presente momento, quem sabe você gosta muito daquele versículo, que eu também gosto. Gálatas 2:20, que diz: assim já não sou mais eu quem vive, mas é Cristo quem vive em mim. E esse versículo é muito bonito, mas quem tem conduzido a sua vida até aqui? Tem sido Cristo mesmo que tem tomado as decisões por você? Ou você tem tomado o rumo da sua vida sozinho e muitas vezes tem quebrado a cara e não compreende por que isso acontece? E eu queria que agora você, principalmente jovem e adolescente, prestasse muita atenção e fizesse como se fosse um raio-x da sua vida e das suas decisões. As palavras que você fala, se você tivesse a oportunidade de comer as suas palavras e os seus pensamentos, você seria nutrido? Ou você morreria envenenado? Outra coisa, os filmes que você assiste e as séries. Você tem segurança de convidar Jesus para sentar do seu lado para assistir junto? Ou será que existiriam alguns momentos, assim, algumas cenas em que você ia ter que dar um pause e ficar tipo, opa, Jesus não pode ver essa cena. E aí você tampa os olhos de Jesus, deixa a cena passar, enfim. E depois você continua o filme ou a série, porque seria uma cena inapropriada para que o Senhor visse. E as músicas que você ouve? Você teria coragem de dividir o fone de ouvido com Jesus? Jesus senta aqui do seu lado. E aí você divide o fone de ouvido com ele. Qual seria a reação que ele teria? Você teria essa coragem? As roupas que você usa também. Fazei tudo para a glória de Deus. Você tem demonstrado realmente cristianismo através das suas atitudes, das suas roupas, do seu celular, da maneira como você se comporta, nas suas redes sociais? Quem é que você tem seguido lá no seu Instagram? Isso mostra muita coisa também. Porque imagine uma pessoa que é descrente, que não acredita em nada, e ela vai olhar para você e encontra uma referência. Poxa vida, aquela pessoa se diz cristã, então eu quero seguir aquilo que ela segue, eu quero fazer aquilo que ela faz, eu quero imitar a conduta dela. E aí ela entra nas suas redes sociais, no seu TikTok, no seu Instagram, enfim, na sua internet, ali tudo que você tem. E aí ela vai ver quem você segue.
E aí? O que tem aparecido lá no feed das suas redes sociais? E na roda de amigos? Quando você está lá batendo um papo com seus amigos, seja no WhatsApp ou pessoalmente, na faculdade, na escola, no trabalho, será que você teria coragem de convidar Jesus para participar da rodinha de amigos? E ele se sentiria confortável? Quem sabe ouvindo vocês falando um pouco mal dos outros, umas fofocas meio nada a ver, contando umas piadinhas indecentes, rindo de coisas ilícitas. E aí? Jesus poderia ter liberdade para poder ir aonde você vai, estar onde você está, ver o que você faz. Em Romanos 10, no versículo 1 até o 3, eu não vou abrir, mas diz assim, Paulo, ele fala o seguinte: o profundo desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas, ou seja, pelo povo de Deus, é que eles sejam salvos. Porque eu posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas o seu zelo não se baseia no conhecimento. Esse versículo ele me choca profundamente porque Paulo ele está suplicando a Deus que salve o próprio povo de Deus, porque eles têm zelo por Deus, eles têm amor, eles vão para a igreja, eles cantam, eles sabem todas as novidades do mundo gospel. Só que o zelo que essas pessoas têm, o amor que elas têm não se baseia no conhecimento, ou seja, a falta de conhecimento é ponto de salvação. E aí eu te pergunto, meu querido jovem, se eu fosse uma pessoa descrente, se eu chegasse aqui e falasse, olha, eu não sou crente, não acredito em nada, sou uma pessoa completamente cética, agnóstica, e eu ganhei essa Bíblia aqui de presente. E se eu chegasse do seu lado, sentasse aí na cadeira mais próxima de você, entregasse essa Bíblia e dissesse assim, eu não acredito em nada, mas por que você está aqui hoje? Me prova na Bíblia. Eu soube que você guarda o sábado. Por que você guarda o sábado? Me prova na Bíblia. E não adianta você só mostrar Êxodo 20, porque eu poderia dizer para você o seguinte, olha, eu já ouvi falar por aí que o Antigo Testamento foi abolido, que isso aí é lei de Moisés, quem guarda o sábado é coisa de judeu, e o sábado foi dado para o povo lá no deserto. Enfim, você saberia defender a razão da sua fé só com a palavra de Deus? E esquece o Google, tá? Não adianta ir lá pesquisar no Google. Tem que saber aqui, na consciência. Você saberia defender a razão da sua fé? Hoje nós vivemos uma geração de crente Nutella, que não sabe defender a razão da sua fé. Não sabe de onde veio, não sabe para onde vai, não sabe nem por que está aqui. Querido, não adianta você viver a fé dos teus pais. Você que é adolescente, não é a tua mãe que vai te salvar, não é o seu pai. Eles podem te ensinar o caminho, porém a decisão é sua de decidir ao certo que escolha você vai tomar. Se contentar com as migalhas ou correr em busca do supremo presente e prêmio, que é a nossa coroa incorruptível. E agora eu te pergunto uma coisa, se Jesus chegasse aí do seu lado e te tocasse e dissesse assim, filho, me empresta o teu celular. E aí você ia ficar tipo, ué, por que Jesus quer meu celular? E você teria que entregar. E Jesus iria olhar no fundo dos seus olhos e ele iria dizer assim, filho, eu não quero saber se você vai para a igreja, se você é batizado, se você guarda o sábado, se você é cristão ou se você não é. Eu quero ver tudo que existe no seu celular e vai depender disso ali, do que eu ver, para definir a sua salvação ou a sua perdição. Eu falo isso, sabe por quê? Tem muito adolescente que morre de medo que os pais peguem o seu celular. Ai, meu Deus, se a minha mãe pegar meu celular, não pode. Aí coloca 500 mil senhas no celular. Morre de medo que os pais encostem no celular. Por quê? Vamos abrir o jogo aqui. Por que tu tem medo que a tua mãe pegue teu celular, querido jovem? Será que tem coisas ali que a sua mãe ficaria um pouco assustada? Coisas um pouco ilícitas, alguns sites que você não deveria entrar e que você morre de medo que os seus pais vejam? Não é o teu pai que vai te salvar. Não é a sua mãe que vai te salvar. Existe o olhar de alguém da qual você não consegue esconder nada. E se Jesus começasse a passear pelo seu WhatsApp? Ah, mas eu estou naquele grupo de amigos, eu não tenho culpa do que eles postam. Não tenho culpa do que eles enviam. Cristão não fica em grupo de WhatsApp que Jesus não entraria.
Se você está em grupo que ficam mandando pornografia, saia do grupo. Ah, mas eu vou magoar meus amigos. Meu querido, aquele que se torna amigo do mundo se torna inimigo de Deus. A gente precisa realmente tomar uma decisão na nossa vida de fazer o que é certo. E aquelas conversas que vocês têm, quem sabe, com o seu namorado, com a sua namorada. Eu vou te falar uma coisa, se o teu namorado que se diz crente, se ele ficar pedindo para você mandar certas coisas, e você sabe muito bem de que eu estou falando, nudes, pronto, falei. Se ele pedir isso, minha querida, fuja, porque esse cara não está querendo te levar para o altar de jeito nenhum. Quem fica interessado em te levar para o cantinho lá, não está querendo te levar para o altar, não. Quem muito se precipita para colocar a mão no corpo, não está nem aí para tocar no coração. Se esse relacionamento não está te aproximando de Deus, termina. Se essa pessoa não está te levando para o caminho certo, não te induz a fazer coisas corretas, não está te incentivando à pureza, ao realmente valorização do seu coração, da sua mente, do seu corpo, não tem plano na missão, não tem foco no céu, não tem amor pelo reino, não é apaixonado por Cristo, por que você continua insistindo nesse relacionamento? E eu vou te falar uma coisa, quem sabe existem algumas coisas aí no teu namoro, que você fica meio intrigado, com o coração meio apertado, com os pontos de interrogação na sua cabeça. Presta bem atenção no que eu vou te falar. As coisas e os sinais que você ignora lá no começo são as razões pelas quais você vai embora no futuro. São as razões pelas quais você se afunda num casamento infeliz. E depois você se sente amarrado, porque o que você vai fazer? E o Espírito Santo fala, não adianta você dizer, mas eu não sabia de nada, o Espírito Santo não me falou. Não, ele fala sim. Ele te fala para você parar de acessar certas coisas no seu celular. Ele fala para você se afastar de certas pessoas que te afastam de Deus. Ele fala para você desistir desse relacionamento que não está te aproximando do céu. Mas a gente é teimoso e frequentemente nós quebramos a cara e depois colocamos a culpa no Senhor. Sendo que o princípio da sabedoria está aqui. Só que isso aqui é o livro mais vendido de toda a história, mais ou menos lido e muito menos o menos praticado. Nós temos todo o conhecimento nas mãos e não estamos valorizando como deveria. E se Jesus fosse então continuando pelo seu celular, ele fosse lá nas suas redes sociais e visse quem você segue, depois ele iria no seu TikTok e ver o que aparece no feed, lá no For You, né? Mas eu não tenho culpa. Isso aparece para todo mundo. Crente, olha aqui para mim. Se existe uma rede social que pode te tirar do céu, apaga. Mas eu tenho vários amigos, eu posto coisas interessantes. Mas se você percebe que existem coisas ilícitas que aparecem lá, e essas coisas te afastam de Deus, apaga, toma uma decisão. Se você tem um computador no quarto e porventura você se torna um viciado em pornografia, eu te desafio a tirar esse computador do quarto e só usar o computador quando você estiver do lado de alguém. Alana, que radical isso. Eu não acho que foi uma atitude um pouco radical Cristo vir do céu, se fazer homem e morrer dilacerado por causa dos nossos pecados. Será que por causa da nossa salvação nós não podemos tomar certas atitudes que nos afastam de Deus? Tome uma decisão ao lado do Senhor. Faça um check-up da galeria, de tudo que você tem. E se dependesse somente do teu celular para você se salvar ou você se perder, de que lado que você estaria, querido jovem? Preste atenção nisso. Pense nisso. Nós vivemos num mundo muito superficial, muito descartável. Tá tudo bem, né? Eu meio que congelei no tempo, ninguém acredita quando eu falo nisso. Mas quando eu era solteira, minha mãe, ela pegou esse versículo de Filipenses 4:8, ela imprimiu uns 50 desses, sem mentira, e ela colou na casa inteira, na geladeira, nas paredes, onde eu ia, tinha Filipenses 4:8. E eu achei muito interessante, foi uma atitude um pouco radical, mas foi bom, porque isso fixou muito bem na minha mente. Quando você tiver alguma dúvida, preste atenção. Quando você tiver dúvida do que é pecado e do que não é,
do que é certo e do que é errado, do que você deve fazer, o que você não deve, se você deve ouvir certa música ou não, se você deve frequentar certo lugar ou não. Filipenses 4:8. E ali diz assim: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, filmes, séries, músicas, amizades, roupas, tudo que você faz, tudo que você é, tudo que você assiste, tudo que envolve a tua vida é verdadeiro. Tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Se a música que você ouve, o filme que você assiste, a série que você vê, as amizades que você tem, o relacionamento, enfim, se for puro, verdadeiro, nobre, correto, amável, de boa fama, ter coisas excelentes e dignas de louvor, pode ir em frente, que está certo. Agora, se você ficou com um ponto de interrogação na cabeça, tome cuidado. Nós somos templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 6:19 diz isso. E como eu falei, muitos jovens, eles não veem problema nenhum em uma coisinha chamada ficar. Coisa que está na moda hoje em dia, né? E eu falo para vocês, quem sabe você que é menino, você passe por grandes dificuldades nesse sentido. Eu sei que os homens têm mais dificuldade nisso. Porque um jovem com seus 18 anos que diz que é bebê, nunca beijou ninguém, ou que nunca teve relação íntima com nenhuma menina, chegando na vida adulta, por decisão de querer se manter fiel a Deus, se torna um homem muito zoado pelos outros. É alvo de bullying. Se eu, que era menina, eu tive meu primeiro namorado com 19 anos, que foi meu marido. Se eu, no meu ensino médio inteiro, sofri horrores com as minhas amigas que não eram cristãs, porque eu não estudei em escola adventista e nem cristã, era escola pública, eu imagino a dificuldade que os homens passam com isso. Mas presta atenção, querido rapaz. Dificilmente a gente ouve pessoas realmente falando ao coração de jovens homens. Então presta atenção no que eu vou te falar. Não importa se as pessoas ficarem zoando de você. Não importa se você for zoado, se as pessoas ficarem rindo da sua cara por causa das suas decisões. Ser fiel é a melhor escolha que você pode fazer. Ser puro de mente, de corpo e de alma é a melhor coisa que você pode fazer nessa vida. Porque Deus vai honrar a tua fidelidade. E um homem de verdade não é aquele que pega várias. Sabe que tem esses teus amigos da faculdade e da escola que ficam se achando porque, tem um monte de menina que gosta dele. Ele tem vários likes nas fotos. Homem de verdade não é aquele que conquista várias ou que fica com várias. Qualquer um pode fazer isso com um bom papo. Homem de verdade é aquele que conquista uma única mulher e reconquista essa única mulher até o último dia da sua vida. E é isso que Deus quer para você. Não se contente com migalhas. Se você quer encontrar uma pessoa certa, seja a pessoa que você quer encontrar. Assim como você também quer achar a pessoa certa também quer achar a pessoa certa. Então seja a resposta da oração de alguém. Seja fiel, homem. Talvez tenha alguma menina fiel, com o coração puro, orando e clamando ao Senhor para que prepare um varão ungido, um homem de Deus, que preserve a sua alma, o seu corpo, que seja um homem dedicado nas coisas de Deus. E ela ora por isso, mas ela não encontra, e você é a resposta dessa oração. Então não jogue a tua pureza no chão porque as pessoas riem de você, porque você não aguenta mais a pressão. Vale a pena ser fiel, porque você foi feito para ser vaso de honra e não para ser um copo descartável. Você não pode se contentar em ser simplesmente um instrumento de satisfação hormonal e carnal para alguém. E tem gente que se contenta com isso. Não foi esse plano que Deus fez para você. Você é templo do Espírito Santo. O Espírito Santo não divide espaço com ninguém. Ou você é 100% dele ou você não é. Tome a decisão correta ao lado de Cristo e Deus vai honrar a tua fidelidade, apesar dos vales e das dificuldades. Permaneça fiel. E eu queria que você parasse para refletir em algumas coisas importantes agora. Antes do celular, a gente lia mais, não é? Para refletir quantos livros você leu esse ano. Eita, coisa difícil, né?
Faz quanto tempo que você não lê de verdade? Que você pega livros edificantes do espírito de profecia, ou a Bíblia mesmo, você faz um ano bíblico de verdade, você anota a palavra, você busca livros bons e você lê de verdade. As pessoas não estão mais fazendo isso, porque a gente não tem tempo. É uma vida muito corrida. Um dia tem 1440 minutos. Para ler um capítulo da Bíblia, nós não demoramos mais de 4 minutos para isso. Só se for o Salmo 119, né? Aí você vai levar talvez uns 8, 9, 10 minutos. Mas fora isso, em média, uns 3 minutos você consegue ler um capítulo da Bíblia. E agora eu te pergunto, você faz o seu devocional todos os dias? Não precisa responder. Mas a gente tem levado uma vida muito superficial, sabe? A gente acha que vai ser super-herói na fé, que assim, nossa, a gente vai vencer todas as batalhas, todas as tentações, vamos ser firmes na fé, estamos preparados para a volta do Senhor. E a gente diz, olha, se colocarem uma arma na minha cabeça e disserem assim, você ama Jesus? Eu amo. Pronto, eu morro pelo Evangelho. Tem gente que diz que daria vida por Jesus, mas não dá 3 minutos do seu dia. Será que na hora da prova você vai se manter em pé? A questão não é ser fiel nas grandes coisas, é ser fiel nas pequenas. E nas pequenas coisas nós temos vacilado, como por exemplo, oração. As nossas orações são mais ou menos assim, o mesmo de ontem, amém. Ou de noite, vou dar um exemplo das nossas orações. Eu não estou falando isso porque alguém me contou, mas porque eu já fiz. Admito do fundo da minha alma, porque eu sou humana, pecadora, carente da misericórdia do Senhor, igualzinho como você. E as nossas orações às vezes são assim, chega lá no final do dia, você está destruído, só o pó, né? Você está acabado, cansado, e você não fez seu devocional, você não orou, você não fez nada. Aí o Espírito Santo vai lá e fica te cutucando assim, criatura, você não orou, você não fez nada de bom hoje para o reino de Deus. Aí você está lá deitado no travesseiro, e você pensa assim, ai, tá bom, então eu vou orar. Aí você começa, Senhor, aí o Espírito Santo vem, você vai orar deitado? Ah, não é possível, né? Não, orar deitado não. Aí você senta, tá, tudo bem. Senhor, aí o Espírito Santo, vai orar sentado, que feio. Jesus veio, morreu na cruz para te salvar, você vai orar sentado. Você já não leu a Bíblia hoje, então o mínimo que você pode fazer é se ajoelhar, né? Aí você vai, tá, tudo bem. Aí você se ajoelha, se joga na cama assim, e pela terceira vez você começa. Senhor, obrigado por esse dia. O seu dia foi péssimo. Foi péssimo. O teu carro estragou, você tirou nota baixa na escola, teu filho está doente, você brigou com seus pais, enfim, está tudo dando ruim na sua vida. Sua rinite está atacada, se você tem rinite igual eu, então você sabe o que a gente passa, né? Enfim, a vida está assim, uma belezinha, e você diz, Senhor, muito obrigado por esse dia, da boca para fora. Senhor, perdoe os meus pecados. Que pecados? Que pecados? Você fala, perdoe os meus pecados, mas você não está nem aí se você cometeu pecado, se não cometeu. E você nem lembra se você cometeu pecados. Você só fala, Senhor, perdoe os meus pecados. Tipo assim, se eu fiz alguma coisa errada, Senhor, junta aí num pacotão. Aí, e perdoa. Entendeu? Eu não sei se eu fiz alguma coisa de errado. O problema é que pecado não identificado, como a minha mãe diz, dar nome aos bois. Não sei se tem essa expressão aqui também. Mas tem que dar nome. Entendeu? Botar os pingos nos is. Pecado não confessado e não identificado, como é que você vai se esforçar para abandonar? Não tem como. Aí você continua a sua oração, né? Abençoe isso, abençoe aquilo e tal. Em nome de Jesus, amém. Pronto. Aí você deita no travesseiro, com aquela consciência tranquila, você está nas nuvens, pensando assim, eu orei, né? Olha que vida cristã nas nuvens que eu estou tendo. E você dorme como um anjinho. E no outro dia, as coisas acontecem do mesmo jeito. Deixa eu olhar meu tempo aqui, tenho 10 minutos ainda. E eu estou aqui hoje para realmente fazer você se tocar de certas coisas que a gente tem feito, vivido uma vida muito superficial. A gente quer ser super-herói na fé, a gente não entende porque vivemos caindo em tentação e fazendo coisas erradas, mas eu te pergunto, o que você mais tem alimentado? A tua vida espiritual ou a sua carne? Será que é possível uma pessoa ser saudável e forte se alimentando uma vez por semana no sábado de manhã?
Você passa um jejum inteiro, assim, a semana toda. Aí no sábado de manhã você se alimenta bastante. Será que isso dá certo? Não. Em Efésios, no capítulo 5, e o verso 3 e 4, eu queria compartilhar com vocês. É um versículo muito importante, principalmente para a juventude. Ali diz assim: entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Que não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais que são inconvenientes, mas ao invés disso, ações de graças. A gente não pode querer estar cheio de Deus, estando cheio de pecado, abrigando no coração. Sabe por que muitas vezes nós vamos para as nossas igrejas e nós cantamos e parece que estamos cantando para o teto? Porque parece que a gente não sente mais nada, a letra não nos toca, a melodia não nos toca, parece que nada faz efeito, a gente se torna uma pedra. A gente ora e parece que não passa do teto também. A gente ora para o vento, que a gente não sente nada nos ouvindo. Você ouve alguma mensagem de que Jesus vai voltar, o céu vai se abrir, e parece que você está ouvindo uma receita de pão, porque não faz diferença nenhuma na sua emoção, no seu caráter, não causa mudança nenhuma. Sabe o que acontece? Nós estamos tão cauterizados pelas coisas desse mundo, nós estamos tão imersos nas coisas do mundo, que a voz suave e delicada do Espírito Santo às vezes não consegue entrar na nossa consciência. E nós achamos que na igreja nós vamos ter um encontro com Deus, e não é assim. O encontro com Deus você tem lá no secreto, lá no seu quarto, lá com o seu celular, quando ninguém está vendo, com a tua Bíblia. Lá você demonstra quem você realmente é, lá você demonstra de que lado que você está. A gente não consegue se sentir cheio de Deus, estando cheio de pecado, abrigado dentro do coração. Em Jó, no capítulo 31 e o verso 1, isso é para os homens. Em Jó, no capítulo 1 e o verso 1, primeiro diz que Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. E Jó 31 e o verso 1 diz que, ele diz exatamente assim: fiz um acordo com os meus olhos, de não olhar com cobiça para nenhuma moça. Sabia que existe esse verso? Jó disse: fiz um acordo, um compromisso com os meus olhos, de não olhar com cobiça para nenhuma moça. Sabe o que demonstra isso? Jó era um homem igual a você, querido homem, querido jovem. Ele tinha suas dificuldades, ele tinha suas tentações, mas ele fez um compromisso. Ele fez um compromisso com a consciência, ele fez um compromisso com os seus olhos, de que ele não iria olhar com cobiça para nenhuma moça. É diferente você estar na rua e de repente passa uma mulher, né, daquele jeito, e você olhou e, tá, tudo bem. Agora, se você virar de novo para fazer aquele check-up, né, aquela ressonância magnética com os teus olhos, aí é uma coisa muito diferente, né, meu querido? Do que você tem alimentado a sua mente. Hoje nós vivemos um mundo completamente erotizado e achamos que está tudo normal. Olha as músicas de hoje em dia, é lixo sonoro, e as pessoas estão envolvidas nesse meio, e muitas vezes nós como cristãos estamos sendo embalados por essa vibe, achando que está tudo certo. O pior é entrar em rede social de crente e ver que no sábado ele posta, né, stories na igreja, look do dia, aí vai ver no dia seguinte, está postando foto e vídeo com música de conotação sexual. Não dá para ser um dia crente e o outro não. Ou você é ou você não é. Quem está em cima do muro já decidiu de que lado está. Faça um acordo com os teus olhos. Se você está viciado em pornografia, eu te falo, pelo amor de Deus, tome uma decisão ao lado de Cristo. Procure ajuda do teu pastor, procure ajuda da esposa do pastor. Fale para tua esposa, fale para o teu marido, fale para os teus pais. Não tenha vergonha, porque no momento em que o céu se abrir, Jesus aparecer, ou simplesmente quando você perder a tua vida, não há mais nada que você possa fazer. Não perca a tua salvação por causa de um clique. Não perca a tua salvação por causa de uma noite. Não perca a tua salvação por causa de uma rede social. Não perca a tua salvação por causa de preguiça. Você está aqui por um propósito. E eu não quero te assustar, mas talvez, quem sabe, essa seja a tua última oportunidade de vida. Você tem certeza que vai acordar amanhã? Eu não tenho. E se hoje for o teu último dia, de que lado que você vai estar? Eu quero finalizar
refletindo com vocês uma coisa. O ser humano tem uma mania muito esquisita de só valorizar as coisas quando ele perde. Não é assim? Quando é que uma pessoa decide fazer exercício físico, se alimentar corretamente? Quando ela recebe um diagnóstico de uma doença. Quando ela percebe que os exames de sangue estão bem, desordenados. Então a pessoa começa a se preocupar um pouquinho com a saúde, porque antes não está nem aí. Come um monte de bobagem e não está nem aí. Como se tivesse vida eterna, como se o corpo fosse assim imbatível. Quando é que uma pessoa se preocupa em realmente estudar? Eu vou estudar mesmo agora. Quando tira uma nota baixa. Quando está prestes a reprovar, quando está numa situação complicada. Porque antes disso a gente vai levando assim, né? Estuda quando dá, enfim. Uma coisa que me deixa muito preocupada é quando as pessoas, às vezes, acabam perdendo algum ente querido. E a gente vai na rede social, Facebook, enfim, e vê aquelas homenagens. Quando uma pessoa morre, a gente vai nas redes sociais dela e tem um monte de homenagens, né? É pessoa de tudo quanto é canto que encontra foto e posta o quanto amava, que a pessoa era especial, batalhadora, guerreira, enfim. E fala um monte de coisas boas em relação à pessoa que morreu. Bonito isso, interessante. Mas será que aquela pessoa que morreu ouviu essas mesmas palavras em vida? Eu acho que não. Quando tem um velório, as pessoas fazem aquelas coroas e um monte de flores e gastam um monte com isso. Eu duvido que aquelas pessoas receberam metade daquela quantidade de flores em vida. Nós só valorizamos as coisas quando nós perdemos. Ser humano é assim. Meus queridos, nós temos toda a oportunidade da palavra de Deus e da sabedoria em mãos. E quando é que a maioria das pessoas vai se tocar da responsabilidade de ter a bênção de Deus na vida, a salvação à disposição? Quando o céu se abrir e Jesus aparecer. Porque a Bíblia fala que vão haver 2 grupos de pessoas. Um grupo de pessoas vai estar muito feliz diante da volta de Cristo, vão levantar os braços e felizes vão aguardar para que os anjos o levem. E outro grupo de pessoas vai pedir para que os montes caiam por cima deles. Você lembra disso? Pois é. Mas tem outro versículo que também diz que o evangelho do reino será pregado a todo mundo e então virá o fim. Ou seja, todas as pessoas que estiverem vivas na ocasião da volta de Cristo souberam da verdade. Souberam da palavra na sua íntegra. Isso me preocupa muito. Porque quem sabe, nós nascemos na igreja. Nós fomos batizados na igreja, nós crescemos na igreja, nós casamos na igreja, quem sabe vivemos uma vida inteira na igreja, mas simplesmente na igreja e nunca em Cristo. E aí chega o momento da volta de Jesus, a gente está do lado de lá, porque aí é nesse momento que o inimigo, ele faz uma retrospectiva na sua mente, mostrando assim, viu? Você teve tantas oportunidades. Você ouviu tantos sermões, tantas pessoas tentaram te ajudar e você foi teimoso. E você continuou fazendo tudo que era errado. E agora, olha só, não há mais nada que você possa fazer. Diferente de uma nota baixa que você estuda para recuperação, diferente da sua saúde, que às vezes dá para conseguir recuperar, a salvação tem a ver com eternidade. E não há mais nada que se possa fazer. Querida, ateus, céticos, crentes, descrentes, agnósticos, seja lá o que a pessoa diz que ela é. Todo ser humano neste século precisa admitir que existiu alguém que chegou aqui e dividiu a história da humanidade entre antes e depois dele. O nome dele é Jesus Cristo. Ele dividiu a história da humanidade. E assim como ele dividiu a história da humanidade, vai ter que existir um momento na tua vida, querido jovem, que Jesus vai ter que dividir também. Vai abrir uma rocha, uma fenda, uma separação entre antes e depois, do João, do Lucas, do Tiago, da Bianca, da Camila, da Maria. Vai ter que existir esse momento na tua vida. Ah, Lana, mas eu nasci na igreja. Não importa. Você vai ter que passar por um momento de conversão, onde você vai perceber que não existe outro lugar a não ser em Cristo. Todo lugar é comum até Jesus passar por ele.
Quando você verdadeiramente conhecer a Ele, você vai perceber que Jesus é tudo e não existe nada que você possa fazer e encontrar felicidade longe dEle. Antes e depois de Cristo. Procure esse momento na tua vida de conversão. As coisas do mundo, lembre-se disso. As coisas do mundo são como água salgada. Elas enchem muito, mas elas não saciam. Porque o seu coração foi feito para o céu. E ele jamais vai ser preenchido com as coisas terrenas. Portanto, se você, querido jovem, está pensando em sair da igreja porque está se sentindo meio frio, meio indiferente, não sente mais nada e a igreja não parece mais atrativa para você, eu te falo, você pode até ir para o mundo, acabar se enchendo bastante, querendo saciar a tua sede. Você vai se encher, mas você vai continuar com sede, porque tudo que o mundo oferece é água salgada. Ela vai te encher, mas não vai saciar a tua sede. O teu coração foi feito para o céu. Para de se contentar com migalhas. Essas migalhas que o mundo oferece, migalha em música, migalha em séries, em filmes, em companhias, e namoro e tudo mais. Não! A nossa identidade está em Cristo. Cristão realmente tem que viver na contramão do mundo. A nossa raiz é para cima. E hoje, em nome de Jesus, eu quero que seja um marco na tua vida de decisão. Eu vou fazer um convite agora para você. Se você realmente quer tomar a decisão de pedir e suplicar a ajuda do Espírito Santo para que você mude o rumo da tua vida, eu quero que você se coloque de pé nesse momento. Não precisa todos ficarem de pé, apenas quem decidir, Senhor, eu preciso tomar uma decisão na minha vida, do jeito que eu estou não dá mais. Porque eu digo que eu te amo, mas eu não demonstro isso para as pessoas lá fora. Eu digo que eu te amo, mas eu não tenho feito o meu devocional como deveria. Eu digo que eu te amo, mas as minhas orações são superficiais e são fracas. Eu digo que eu te amo, mas eu exijo da igreja, mas eu não trabalho como deveria. Eu digo que eu te amo, mas o meu coração de verdade está longe de ti. Eu digo que eu quero que o Senhor volte, mas eu gosto tanto desse mundo. Eu digo que eu te amo, mas eu só valorizo as coisas quando eu perco. Eu quero orar por você nesse momento. Essa decisão eu também tomo, porque eu preciso. Eu preciso de você. Você também precisa de mim, a gente precisa de Jesus. Nós não vamos para o céu sozinhos. Ajude as pessoas que estão ao seu redor. Gente, vamos parar para pensar. Se as nossas igrejas tivessem todas as pessoas que um dia pelo menos pisaram o pé uma única vez lá dentro, não teria lugar para tanta gente. As nossas igrejas estão se esvaziando e nós estamos fazendo o quê? De braços cruzados, só observando. O céu é feito por pessoas. Busque esse povo que se afastou. Não se contente em ver essas pessoas sendo enganadas, porque no momento da volta de Cristo, a eternidade é selada e a gente não pode mais fazer nada. Fecha os teus olhos e vamos orar. Senhor, diante da Tua presença nós estamos aqui suplicando o perdão dos nossos pecados, Pai. O Senhor sabe como nós temos sido negligentes muitas vezes com a nossa saúde, com a nossa vida espiritual, com as nossas responsabilidades em questão de igreja e tudo mais. O Senhor sabe, Deus. O Senhor sabe que muitas vezes da boca para fora a gente fala que te ama, a gente canta que te ama, a gente canta que quer ver o Senhor, mas quando nós estamos sozinhos, lá no secreto, lá com o nosso celular, quando nós não temos nada para fazer, não é isso que nós sentimos. Nós nos sentimos muito longe de Ti, Pai. Como se existisse uma barreira, como se nosso coração fosse de gelo. Quebra o nosso coração de pedra, que a gente possa ouvir a Tua voz, que o Espírito Santo tenha livre acesso à nossa consciência, nos ajudando a tomar as decisões corretas. Nos ajude, Pai, em nome de Jesus. Eu queria muito te fazer o pedido para que o Senhor tirasse o nosso livre-arbítrio, porque é muito ruim ter que escolher, porque nosso corpo pecaminoso acaba escolhendo as coisas erradas. Mas o Senhor é tão bondoso que o Senhor nos dá a chance de escolha. E nesse momento, diante do universo, diante do Senhor, nós declaramos, nós escolhemos o Senhor. Nos ajude, que o Espírito Santo nos incomode como nunca, para que a gente possa estar no centro da Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém.